Olá, seja muito bem-vinda ao programa Conexão Maternal. Aqui eu ajudo mães a terem uma compreensão profunda das emoções e comportamentos dos seus filhos e assim terem com eles uma relação muito mais leve, muito mais saudável, qualquer que seja o problema que estejam passando com eles. E se você é nova por aqui e não me conhece, meu nome é Luciana Santos, eu sou mãe do Miguelzinho, sou especialista em traumas de infância, cura sistêmica e psicologia pré e perinatal. E eu quero aproveitar e te fazer um pedido especial. Se você não é inscrita no canal, clique para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos e também deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa distribuí-lo a outras mamães que, assim como você, também buscam informações, conhecimentos e recursos para terem uma relação muito mais saudável aí com seus filhos. E o tema de hoje, deste programa aqui, é entendendo as emoções por trás das doenças. E o que eu quero dizer com isso, Eu quero dizer que por trás das doenças existe todo um sistema de emoções, de energia e de vibrações, e que ao entender isso nós damos um passo muito importante em relação à forma como nós nos relacionamos com as doenças, podendo até mesmo evitar doenças em nós e nos nossos filhos. Então nós vamos entender o que tem por trás das doenças e o que este implícito, esse mundo de emoções, de vibrações, de energia, acaba determinando ou viabilizando o aparecimento de doenças em nosso corpo físico, em nosso corpo psíquico e nosso corpo emocional, assim também como acontece com os nossos filhos. E para isso, para chegar à compreensão de tudo isso, nós vamos passar por alguns pontos. Dentre eles, como as emoções das mães afetam os filhos, através da fusão emocional, como o sistema de emoções impacta no nosso corpo físico, como que o nosso corpo manifesta aquilo que está lá localizado no nosso corpo emocional, e como aquilo que nós trazemos do território intrauterino, lá daquele período inicial da nossa vida, nos predispõe a determinadas doenças, inclusive doenças autoimunes. E também, por último, nós vamos falar como evitar que tudo isso aconteça sem que nós tenhamos qualquer controle, passando aí a poder ajudar no tratamento de doenças que nós enfrentamos no nosso dia a dia, assim como também podendo evitar e ter uma vida muito mais saudável, tanto nós quanto nossos filhos. E por que tudo isso, E aqui eu quero começar te contando uma história que é minha. Ao longo da minha vida inteira, eu fui uma pessoa que foi acumulando muitas doenças. Então, desde pequena, eu convivia com algumas doenças que eram até muito recorrentes na minha vida. Algumas delas até doenças crônicas, diagnosticadas aí como doenças crônicas e até mesmo incuráveis. Eu tive diverticulite aos 34 anos de idade. Eu tinha sinusite, bronquite, faringite, doenças de pele, muita alergia, muitas outras doenças que apareciam às vezes em crianças, que catapora, sarampo, tudo isso aparecia em mim e fazia um estrago muito grande. E ao longo da minha vida toda eu fui convivendo com essas doenças, uma hora combatendo uma aqui, outra ali, ora conseguindo sucesso nessa batalha contra uma determinada doença, ora assumindo que elas eram doenças incuráveis realmente, e cheguei a ter ali a frequência de uso de medicamentos diversos na minha rotina, diariamente tomando muitos remédios para enxaqueca, para dor nas pernas, para dor no joelho, e isso foi se somando aí ao longo da minha vida. A bronquite, por exemplo, ela chegou ao ponto de dominar a minha vida, de eu não conseguir fazer uma caminhada curta, às vezes até mesmo dentro de casa, sem recorrer à bombinha, aquela bombinha de Aerolim, que muitas pessoas conhecem por ser aí uma doença muito presente na infância, muito recorrente aí nas famílias.
E o que aconteceu, né? Ao longo da minha vida inteira, eu fui ali, né, lidando com tudo isso, assumindo, né, que algumas doenças eram de fato hereditárias ou eram decorrentes do meu estilo de vida, aí as alergias, né, cada hora trazendo uma nova, e inclusive aproximadamente por volta dos 30 anos desenvolvi ali uma intolerância à lactose que me limitou muito, porque se tornou algo muito difícil de administrar no meu dia a dia. Eu, mineira, né, apaixonada por queijo, eu tive que eliminar qualquer alimento que tivesse qualquer sinal de leite, né? Inclusive até mesmo ao pegar algum copo ou xícara que tivesse tido contato com leite, me causava muito mal-estar. E isso fez com que a minha vida ficasse muito limitada, me trouxe muito sofrimento. E aos 34 anos, né, eu tive diverticulite, que é uma doença que inclusive me pegou em um momento de muita fragilidade e quase, né, que me levou aí a ter que fazer uma cirurgia muito delicada até no intestino. E enfim, né, foram ali várias doenças se acumulando ao longo do tempo. O fato é que depois, né, de uma jornada aí combatendo doenças, eu cheguei então a entender, né, e a ter contato com as terapias holísticas. Não sei se você conhece a minha história, mas também em paralelo a tudo isso, eu tive depressão praticamente desde a adolescência, e a depressão também foi me consumindo ao longo do tempo, até que chegou, né, por volta ali dos 40 anos, que eu comecei a descobrir aí o mundo das terapias holísticas. E foi aí que eu comecei a entender, né, o que existia por trás de todas aquelas doenças que eu vinha combatendo ao longo da minha vida inteira. E foi aí que eu entendi que existia um implícito, que existia algo que era desconhecido, algo que era imperceptível a olho nu, algo que estava passando desapercebido por todos os profissionais pelos quais eu tinha passado antes. E aí foi uma grande descoberta. Ao tratar o emocional, ao tratar a depressão, ao tratar outras várias questões emocionais, surgiu uma grande surpresa e muito feliz até. De repente, como num passe de mágica, aquelas doenças físicas começaram a desaparecer. Até mesmo a bronquite, que era algo que era tão incapacitante, né, ao ponto de me impedir de fazer uma caminhada simples, uma caminhada curta, eu passei, né, a poder fazer, passei até a conseguir correr, coisa que eu nem sequer sabia o que era. Então, foi uma grata surpresa para mim quando eu comecei a tratar a parte emocional. As doenças físicas começaram então a desaparecerem. E é por isso então que isso se tornou algo muito relevante para mim. E é por isso que eu quis aqui trazer para você, principalmente porque quando nós temos os filhos, nós começamos a ver então e lidar com doenças físicas e questões da vida deles ali que vão se apresentando e que nós podemos então passar a olhar de outra forma quando a gente entende que tem por trás dessas doenças ali manifestadas no corpo algo que muitas vezes passa desapercebido. Então é por isso que hoje eu quero trazer esse conteúdo aqui e eu tenho certeza que até o final você vai entender muita coisa e algumas fichas vão cair e eu acredito que vai poder te ajudar muito. E do que eu estou falando então, né? De que mundo implícito é este, de que mundo oculto é este que eu estou falando? Eu estou falando de emoções, de vibrações, de energia. E eu estou falando também de campo morfogenético. E tudo isso, né, parece, né, muito complexo, mas aos poucos é que você vai entendendo e vai vendo que fica muito mais claro, né, e até mesmo se tornam mais compreensíveis as próprias doenças em si. Nós nos desprendemos dos diagnósticos, né, das explicações técnicas e passamos a tratar com muito mais leveza as doenças que se apresentam para nós.
porque nós passamos a compreender também que as doenças, elas têm uma utilidade da nossa vida, e essa utilidade para a nossa vida é o que até então, né, nós às vezes sequer consideramos, porque nós nos prendemos na dor, no sofrimento que as doenças trazem. Então vem comigo que você vai entender muito bem do que eu estou falando. Então vamos lá, né? Para começar, para você começar a compreender então esse implícito aí, eu quero te falar sobre o roteiro emocional do nosso sistema familiar e transgeracional. De forma muito simples, tá? Sem me aprofundar muito, e aqui a intenção é apenas te dar aí algumas luzes e fazer com que algumas fichas caiam, que algumas coisas venham para você, te despertando no mínimo a curiosidade de se aprofundar um pouco mais. Então, vamos começar a falar sobre isso. O roteiro emocional que advém aí do nosso sistema familiar, do nosso sistema transgeracional. Então vamos lá, né? Nós somos todos corpo, alma, coração, vibrações, energia e muito mais. Quando nós nos damos conta disso, nós passamos a nos abrirmos, né, para informações que vêm, por exemplo, de alguns campos da ciência que muitas vezes nós rejeitamos pela questão cultural. Então, por exemplo, a epigenética, que é um campo científico, traz, né, muitos estudos, pesquisas que comprovam que o nosso DNA é afetado por experiências do nosso sistema familiar, por experiências transgeracionais. Até mesmo traumas, né, podem afetar o nosso DNA e isso ser passado de geração para geração e ir nos condicionando, condicionando o nosso sistema nervoso autônomo, o nosso sistema imunológico, afetando diretamente então o nosso DNA. Isso, a epigenética, que é um campo científico, tem comprovações claras, né, substanciais a respeito disso. Isso quer dizer então que tudo aquilo que aconteceu na história dos nossos antepassados, né, foi modificando, foi condicionando o DNA, tanto o ambiente em que eles viviam, a cultura, né, as experiências deles, as vivências deles, né, como eu comentei a respeito dos traumas que podem impactar diretamente o DNA. Então esse campo vibracional e morfogenético que vai sendo transmitido aí pelas gerações, através então do DNA, né, que vem com o nosso sistema familiar e vem sendo carregado geração a geração, trazendo então aí alguns condicionamentos para a nossa vida, para nós hoje, né, para aquilo que nós somos hoje. E isso quer dizer, né, que o nosso DNA, ele traz mais do que informações a respeito da nossa personalidade, do nosso temperamento, das nossas condições físicas. O nosso DNA traz muito mais do que isso, traz também energia, vibrações, que vão então, né, determinar aí algumas questões importantes a respeito do aparecimento ou do surgimento de doenças em nosso corpo. E só para você ter uma ideia, né, trazendo um exemplo prático, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que acompanhou algumas famílias. E ali acompanhou a gestação e nascimento de algumas crianças. Algumas crianças nasceram de famílias cujos antepassados ou cujos pais, né, os pais, né, homens da família, passaram ou serviram à guerra ou estiveram em momentos de guerra, em cenários de guerra. E outras famílias que não passaram por esses contextos ou que não tinham na sua história familiar nenhuma vivência nesse sentido. O que esse estudo foi comprovando, né? Comprovou que as crianças, né, que nasciam de famílias que tinham passado por esses cenários e por essas experiências, elas tinham uma propensão maior a determinadas doenças. Ao passo que as famílias que não tinham vivido essas experiências, que não carregavam então na sua história essas experiências e esses ambientes, né, a energia, as vibrações de ambiente de guerra, não tinham propensão para determinadas doenças e por isso não as desenvolviam. Muitas vezes, né, vivendo em ambientes semelhantes ou até mesmo iguais. Isso quer dizer o quê? Né? Que não é só o ambiente que nós estamos hoje
né, e a família que nós estamos hoje, o cenário que nós estamos hoje, que impacta, que define sobre a nossa propensão para a doença ou não. Então, né, por exemplo, se duas famílias moram em casas uma do lado da outra, numa cidade que tenha a mesma condição do ar, pode ser que ali o que foi comprovado por este estudo é que aquelas famílias que traziam na sua história familiar, na história do seu sistema familiar, essas experiências, essas vivências, essa vibração, essa energia do ambiente de guerra, desenvolvia, por exemplo, alergias, convivendo então com outras crianças que respiravam o mesmo ar, que tinham acesso às mesmas condições do ar e do ambiente. Então isso ficou comprovado, né, através desse estudo, e a conclusão a que se chegou é: o sistema familiar, a história, nas vivências, as experiências do sistema familiar impactam o DNA, né, impactam o nosso DNA e podem ser aí importantes informações a respeito da nossa propensão ou não para desenvolver determinadas doenças. E também, né, outro exemplo que eu posso te dar para te tornar mais claro isso que eu estou falando. Recentemente, né, eu fazendo parte e participando de um curso a respeito de trauma e cura sistêmica, que é uma especialização que eu venho fazendo, o meu professor, ele contou, né, a respeito de uma situação lá, de um cliente que ele atendeu e que no seu sistema familiar, a sua tataravó passou por um trauma muito grande e que naquele momento ali, durante o tratamento, durante as conversas, enfim, durante os processos terapêuticos, isso veio se tornando cada vez mais claro. Então, lá no sistema transgeracional daquela pessoa, existia uma tataravó que passou por um trauma muito grande, e aquele trauma, né, era um desastre da natureza, que, enfim, deixou ali uma marca muito grande e que, segundo ali, né, inclusive estudos técnicos comprovam que até 500 genes dessa tataravó, dessa pessoa, né, que passou por um trauma, podem ser inibidos. Então, naquele caso específico, o Dr. Stephen Paul, ele contando ali, né, a respeito desse cliente, ele comentou o seguinte: aquela pessoa lá que estava diante dele, né, 5 gerações depois, estava convivendo com os efeitos daquele trauma que a tataravó experienciou lá durante a sua vida, lá na sua história, né, de vida. E o que aconteceu ali, né? Geração por geração veio carregando aquele trauma nos seus genes, né? Aqueles genes inibidos lá atrás foram sendo então carregados, né, nas próximas gerações, e isso aconteceria até que alguém, né, se desse conta e conseguisse entender e descobrir ali que aquele trauma estava associado às suas, de repente, às suas limitações, né, emocionais, a doenças físicas, e, né, entender e tratar aquele trauma dentro do seu sistema familiar. Isso eu não estou falando só de um conceito de constelação familiar, eu estou falando mesmo de DNA, algo comprovado pela epigenética e que realmente é algo que vem no corpo através de toda essa dinâmica aí de energia, de vibrações, de traumas, né, que desencadeiam processos biológicos, fisiológicos no nosso corpo, que vão passando aí de geração para geração. Então, por exemplo, né, aí no nosso contexto aqui no Brasil, nós temos aí famílias, né, que no período de ditadura, né, que é até muito recente na nossa história, passou, por exemplo, né, por torturas, às vezes familiares, né, que passaram por torturas e que podem, né, que estão carregando aí nas próximas gerações seguintes esse trauma e afetando o seu DNA, muitas vezes inibindo determinados genes que vão provocando aí alterações no DNA e trazendo doenças físicas para essas pessoas que estão ali ainda convivendo com os efeitos daquele trauma vivenciado lá atrás por alguém que passou, né, por situações de tortura ou de opressão ali do sistema ditatorial. Aqui sem entrar, né, claro, no aspecto político também, de toda a questão mais geral, né, que todo
o sistema familiar ali conviveu, né, naquele ambiente. Então, resumindo, né, existe aí o roteiro emocional e vibracional do sistema familiar que impacta no nosso DNA e que traz aí propensões para desenvolvimento de determinadas doenças e que realmente podem ser as explicações para que a gente conviva com doenças que são às vezes consideradas hereditárias ou sei lá, pode até ser considerada maldição de família ou algo assim, mas que nada mais é do que simplesmente, né, uma resposta de um sistema de adaptação ou de convívio ali com informações do DNA que estão impregnadas, né, estão sendo passadas de geração para geração. E também, né, muito importante aqui, o roteiro emocional, vibracional e também um condicionamento físico e emocional que nós trazemos do período intrauterino. Como você já deve ter percebido, e se você já acompanha o meu conteúdo, você já sabe o quanto eu sou apaixonada pela psicologia pré e perinatal. E o quanto este campo explica muitas coisas que até então eram completamente incompreensíveis para nós. Então, o que acontece, né? O que o período intrauterino tem a nos dizer a respeito das doenças que muitas vezes nós convivemos com elas hoje? O que acontece, né, que você já deve ter visto aí nos outros vídeos, é que durante o período gestacional, todas as emoções, todas as vibrações do corpo da mãe, toda a questão da saúde física da mãe, as condições gerais do corpo da mãe são compartilhadas com o bebê. E isso vai, né, condicionando ali a sua formação. A formação do seu sistema nervoso autônomo, dos seus roteiros emocionais, dos seus padrões emocionais e comportamentais, da sua personalidade, do seu temperamento. E tudo isso vai criando propensões para determinadas doenças. Então, por exemplo, né, uma criança que é gerada ou gestada em um corpo de uma mãe doente. Claro que ali, né, a gente pode falar, por exemplo, em gestação de risco, né, um bebê que é gestado ali num contexto, né, de uma gestação de risco, com a mãe com doença que pode provocar parto prematuro ou que pode provocar aí até risco para a vida da mãe. O que acontece ali, né? Ali a gente tem vários cenários e vários vieses, né, que a gente pode olhar. Um deles é a formação do sistema nervoso autônomo dessa criança, do seu corpo, né? Aquele sistema está sendo desenvolvido em um contexto que exige que ele seja mais hipervigilante ou hipersensível, porque existe um risco no ar, existe um perigo no ar. Então esse bebezinho, ele está sendo gestado ali, recebendo esses impulsos, né, esses inputs aí do corpo da mãe, e que vai condicionando a formação do seu sistema nervoso autônomo, do seu sistema imunológico. Então, às vezes, nasce aquele bebezinho ali que tem muitas alergias, que tem problema de pele, que tem problema respiratório, que tem problema intestinal. E tudo isso, né, é o que? Na verdade, é o resultado das condições da gestação dele. E claro que às vezes acontece de ser repetição, né, daquilo que a mãe passou também na gestação dela. E aí a gente acaba entendendo que tudo isso é doença hereditária e que na verdade não é só o fato de ser hereditária por algo superior que assim determinou. Na verdade é que às vezes está ocorrendo aí uma repetição de padrão, até mesmo por uma questão de uma sabedoria interior que possibilita ali a mãe a resgatar alguma questão, algum trauma, alguma questão emocional dela que não foi tratada até então no momento da gestação. Então, quando ela está gestante, né, e quando ela está ali compartilhando com seu bebezinho todas as suas emoções, a sua saúde física, emocional, ela está então, ali está ocorrendo essa simbiose, né, essa fusão, e o bebezinho está sendo gerado e podendo trazer aí uma mesma propensão para doenças assim como a mãe. Hipersensibilidade que pode provocar aí uma maior propensão para alergias, para problemas respiratórios. E também falando das doenças respiratórias, das doenças do sistema digestivo, do sistema respiratório,
nós podemos, né, associar isso também com a questão do filtro emocional, né, que, né, como você sabe, já deve ter percebido, quando às vezes a gente tem aí um grande desafio, está muito tenso, está passando por um estresse muito grande, a gente tende a carregar muito o nosso sistema e às vezes desenvolver gastrite, problema intestinal, respiratório. Por quê? Porque todo esse sistema representa como se fosse um filtro emocional do nosso corpo. Então, às vezes o bebezinho vai nascer com problema gástrico, intestinal, digestivo, e isso, na verdade, quer dizer, né, e tem ali uma mensagem de que ele passou por uma gestação difícil, uma gestação que condicionou o seu sistema a essas respostas físicas, a essa somatização, a essa hipervigilância do seu sistema imunológico, do seu sistema nervoso autônomo. Então, além, né, de a gente carregar essas questões, essa história do sistema familiar, essa vibração do sistema familiar, também temos esse período intrauterino aí que pode estar por trás, né, e explicar muitas das doenças com as quais nós convivemos. Além também, né, da questão das crenças, dos padrões emocionais, dos aprendizados incorretos e incompletos. Então, o que quer dizer isso, né? Há pouco tempo, atendendo uma moça, uma jovem, ela me contou, né, sobre o sentimento que ela carregava dentro de si de que ela não tinha direito à vida. Aquela sensação, né, de não ter direito à vida. E isso não é tão claro assim para a pessoa que chega lá naquele momento, mas vai ficando claro aos poucos. E lá durante a terapia, durante o seu tratamento, acabou, né, vindo assim à tona algo que é como se fosse a explicação para aquilo tudo. O que aconteceu? Durante a gestação dela, a mãe desenvolveu uma doença, né, em função ali da gestação, uma diabetes gestacional, e sofreu muito com várias questões, várias intercorrências, e a mãe sempre ali com muito medo, né, de morrer, teve um parto difícil. E o que aquele bebezinho, né, ficou ali de alguma forma entendeu e criou ali um aprendizado de que ela representava risco para a vida da mãe. É como se a vida dela colocasse em risco a vida da mãe. Então ali criou, né, um padrão emocional e uma crença, um aprendizado de que ela não tinha direito à vida, porque a vida dela colocava em risco a vida da mãe. O que foi acontecendo ao longo do tempo? Ela foi acumulando uma série de doenças autoimunes, inclusive aí uma doença, a doença lúpus, né, que é uma doença autoimune em que o corpo combate o próprio corpo, né, os órgãos começam a combater os próprios órgãos ali, como se as células reconhecessem os órgãos como corpo estranho e que representa risco para o próprio corpo. Isso porque existia ali uma crença, um aprendizado de que ela não tinha direito à vida. Então o seu corpo estava criando uma realidade a partir de crenças que ela tinha. E isso é muito comum até, muito comum às vezes nas doenças autoimunes. Muitos colegas atendem casos assim, a gente vê diversos relatos trazendo exatamente isso. Porque são esses aprendizados, essas conclusões, essas interpretações que são criadas lá naquele período gestacional, às vezes logo no nascimento ou no inicinho da vida, e que vão ali condicionando o corpo físico, né? E o corpo físico acaba trazendo para a realidade aquilo que existe lá no mais oculto ali das nossas memórias, da nossa mente, do nosso sistema de crenças. Então, quando a gente vai, né, explorar as doenças, né, físicas, emocionais, psíquicas, e a gente vai dar um passo atrás e buscar, às vezes, as causas originais, né, que a gente fala, as causas emocionais mais profundas, né, a gente pode, então, chegar aí ao território intrauterino e identificar esses padrões vindos lá daquele período em que a gente estava em formação. Isso acontece também, né, claro, com os nossos filhos, e pode acontecer, pode estar acontecendo aí com o seu filho, às vezes, né, com problemas de alergias,
às vezes problemas até mesmo de órgãos mais importantes, como por exemplo o coração, né? Você já deve ter visto algum vídeo meu aí em que eu falo sobre os impactos de determinados traumas na formação dos órgãos, porque os órgãos às vezes estão ali, eles têm os períodos críticos de desenvolvimento e pode acontecer às vezes um trauma, né, num período crítico de desenvolvimento de um órgão e isso afetar o próprio desenvolvimento do órgão. Então é muita informação que pode estar por trás às vezes de uma doença que a gente está tratando ali, olhando para o sintoma, olhando para aquilo que é a doença e sem a gente compreender e sequer passar pela nossa cabeça que existem causas muito mais implícitas, né, muito mais ocultas do que isso que a doença traz, os diagnósticos trazem. E outro aspecto importante também, muito relevante, quando a gente fala dos filhos, é a gente entender, né, lembrar, né, ter isso bem presente, de que existe uma fusão emocional entre mãe e filho. Então, todas as emoções, todo o estado emocional das mães é compartilhado com os filhos em tempo real, né? E elas sentem tudo o que as mães sentem. Algumas teorias, né, falam, e às vezes você vai ouvir falar aí, que até de 0 a 7 anos essa fusão emocional é com a mãe e de 7 a 14 com os pais, né, com os homens, né? E que de certa forma isso tem muito sentido mesmo, mas o fato é que com a mãe acaba sendo muito presente essa fusão emocional. E o fato é que tudo o que a mãe sente, que a mãe vibra, né, que existe ali na energia da mãe, isso é compartilhado com as crianças. Então, muitas vezes, os nossos filhos vão trazer aí doenças que às vezes não tem relação com questões deles, tem relação com questões nossas, que nós estamos vivendo às vezes algum conflito emocional e que esse implícito nosso está projetando efeitos somáticos no corpo físico deles ou no corpo emocional, que às vezes também distúrbios emocionais, né, das crianças, que são nada mais, nada menos do que resposta do sistema deles a questões emocionais nossas, a desequilíbrios nossos. Então é muito importante a gente se atentar para isso e lembrar disso quando a gente está lidando com doença dos nossos filhos. A gente tem a tendência natural, cultural, né, de quando vê a criança adoecer, a gente começar a procurar explicações lógicas, racionais, né? Às vezes a criança está ali com uma alergia, a gente começa a investigar alimentos, começa a investigar contato, com o que ela teve contato, se a casa tem mofo, se a casa não tem mofo, se a criança teve contato com algum animal, o que ela está comendo, mas a gente não para, né, para pensar o que tem por trás disso, a utilidade dessa doença, porque você vai entender um pouquinho mais sobre o que eu estou falando a respeito da utilidade da doença. A doença, na verdade, as doenças, né, os sintomas, as doenças físicas, elas são mensagens do que está acontecendo de desequilíbrio emocional, energético, vibracional dentro de nós. Então, a doença ela tem uma utilidade, né? Ela está ali para que a gente olhe aquilo que está em desequilíbrio. Só que a gente foca em eliminar a doença, em eliminar os sintomas. E nada de errado com isso, porque ninguém quer sofrer. A questão é a gente fazer apenas isso. E aí a gente vai ficar como se enxugando gelo, né? Aparece uma doença, a gente elimina a doença. Aparece outra, a gente elimina a outra. E é muito comum até acontecer de quando as crianças começam a ir para a escolinha, elas começarem a vir com muitas doenças, né? Aparecerem muitas doenças. E a explicação mais lógica, mais racional, mais sistêmica aí do ponto de vista do sistema de saúde elas estão convivendo com mais quantidade de vírus. E ok, pode ser, né? Claro que a gente tem isso também, só que a gente, o convite aqui é a gente dar um passo atrás, né, e ver as condições do sistema imunológico dessa criança, né, e que também, né, é determinado aí pela qualidade da sua gestação, pelo histórico emocional transgeracional, pela qualidade da nossa saúde emocional, exatamente em função
desta fusão emocional entre mãe e filho. Então é muito importante se atentar para isso. E eu gosto muito, né, do trabalho da Laura Gutman, e aqui eu quero citar uma comparação que ela faz. Ela fala o seguinte, né, que é como se fosse entre mãe e filho, essa fusão emocional é tão grande que é como se ambos estivessem dentro de uma mesma banheira, né? Imaginando aí que as emoções são a água, o sistema emocional, as vibrações, a energia seria a água, né? Essa piscina de água ou a banheira, né? Uma banheira que ambas estão inseridas ali. Então, por exemplo, não tem como a água estar fria e quente ao mesmo tempo. Se ela está quente para a mãe, a criança também sente. Então, se a mãe está passando por conflitos emocionais, por questões desafiadoras, por mais que a mãe sequer conte para a criança, ela também está inserida dentro desse sistema. Ela também está dentro dessa banheira emocional, ela também está sentindo a temperatura dessa água. Então, muitas vezes, ela vai ali demonstrar, né, os efeitos daquela temperatura, e a mãe, às vezes, até por uma questão de adaptação, né, do seu sistema, por questões, às vezes, de resiliência, né, desenvolvida ao longo dos anos, ao longo da sua vida, ela já não sente mais. Então, às vezes, a mãe está vivendo em uma relação abusiva e que ela já não sente mais, porque o sistema dela já se adaptou. Ela já criou recursos para conviver naquele ambiente, para não sentir mais, ou já criou aí uma dissociação, e as emoções ela já nem se conecta mais com as emoções. Mas a criança não, porque a criança ela ainda não ela não criou toda essa roupagem, né, para enfrentar essa questão aí, essas vezes um relacionamento abusivo pelo qual a mãe está passando. E aí a criança às vezes começa a manifestar uma série de problemas físicos, emocionais, psíquicos, em função, né, de existir um desequilíbrio na mãe. Então, essa fusão emocional, ela explica muitas coisas e ela nos ajuda também a tirar os olhos, né, daquilo que está ali, escancarado, que é o sintoma e a doença. E a gente buscar olhar um pouco mais atrás, olhar para o ambiente, olhar para o sistema, né, em que essa criança está inserida, para essa banheira emocional que a criança está inserida. Então eu sou muito apaixonada pelo trabalho da Laura Gutman e eu super recomendo, né, que você também comece a olhar dessa forma e também, né, comece a observar o quanto seus filhos demonstram, né, e trazem, manifestam doenças psíquicas, emocionais e físicas quando você não está bem, quando você está em desequilíbrio. Isso hoje tem sido muito comum, né, porque nós estamos em um momento muito desafiador. Então as crianças, né, que são seres mais puros, mais sensíveis, elas estão manifestando muitas doenças, né, que nós não estamos manifestando porque já criamos uma couraça, já criamos aí resiliência, o nosso corpo já está mais resistente. Isso acontece também, né, com as plantas, não sei se você já percebeu, tem pessoas até que dizem assim, eu não tenho jeito com plantas, minhas plantas morrem. Às vezes, por quê? Porque o desequilíbrio emocional e vibracional, energético dessa pessoa, né, é tão grande que às vezes ela tem uma planta dentro de casa, a planta morre. Por quê? Porque é um ser mais sensível, assim como são as crianças. Então, né, fique atenta a isso, abra seus olhos para que você possa enxergar aí por trás das doenças que seus filhos manifestam. Isso vai te abrir um mar de possibilidades de você tratar realmente as causas e possivelmente eliminar doenças que talvez você já esteja cansada de combater. E olhando assim do ponto de vista mais técnico, né, por que o nosso corpo manifesta aquilo que está então nas nossas emoções, nas nossas energias, nas nossas vibrações? Você já deve ter ouvido falar em somatização. O que é somatização, né? É o nosso corpo
responder e trazer sintomas, né, e respostas daquilo que está dentro deste implícito. Então, por exemplo, às vezes acontece isso, e exemplos muito simples a gente vê no nosso dia a dia, mas a gente acabou se acostumando com eles. Então, por exemplo, se a gente está triste, o que o nosso corpo físico faz? Às vezes sai uma lágrima, derrama uma lágrima, às vezes que isso é involuntário, né? Isso é somatizar. Essas são pequenas somatizações. Então, se a gente está com raiva, às vezes o nosso rosto fica mais mais fechado, né? Às vezes o nosso rosto fica mais vermelho, fica mais quente. Isso é o quê? Isso é somatização, é o nosso corpo trazendo para a pele, para a parte física, aquilo que está no nosso corpo emocional. E por que eu estou falando corpo emocional? Porque as emoções também fazem parte do corpo, então não são coisas separadas, é tudo uma coisa só. A energia também está no nosso corpo. Eu não sei se você já percebeu, né, que às vezes a gente está em casa e chega alguém, né, e a pessoa, antes de tocar a campainha, a gente parece que já sentiu a presença de alguém. Isso é energia, né? Existe algo que vibra no ar. Então, isso é somatizar. E isso pode ir, por exemplo, para pode ir para uma situação um pouquinho mais complexa, mas que você vai entender. Então, por exemplo, né, quando a gente está com um conflito muito grande, emocional, ou diante de uma situação em que a gente não pode se expor, não pode falar, então a gente tem que conter as palavras, tem que conter aquilo que a gente gostaria de dizer. Acontece às vezes, né, de um dia a gente acordar e perceber que a nossa garganta está doendo, ou até mesmo desenvolver aí afonia. E isso já aconteceu comigo, e é incrível como que foi assim tão transparente, né, essa relação aí entre o meu estado emocional, que eu estava vivendo de conflito emocional, e aquilo que foi manifestado no meu corpo. Em determinado momento da minha vida ali profissional, eu estava convivendo com algumas questões difíceis para mim, dentro do meu momento, do meu estado emocional naquele momento. E o que acontecia? Eu me sentia muito travada, sem poder falar o que eu pensava, sem poder expor as minhas ideias, muito podada, né, naquilo que eu queria falar. E um dia, né, do nada eu acordei, e quando eu falei com alguma coisa, minha voz não saiu. E eu fiquei assim por alguns dias, talvez, eu me lembro assim, algo em torno de 7 dias. E é interessante que logo em seguida, um dia eu fui buscar meu filho na escolinha, e o meu filhinho, ele começou a falar frases completas, bem completas mesmo, de forma clara, com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Então, assim, ele sempre teve uma clareza na fala, ele sempre falou muito bem, uma dicção muito boa, ele falava as sílabas ali, né, prato, preto, plástico, muito pequenininho. E aí um dia eu cheguei na escolinha e a moça falou, olha, ele está gaguejando, e a gente sabe que o Miguel ele fala super bem, né? Então a gente precisa observar aí o que está acontecendo e também tratar com naturalidade. Felizmente, naquele momento eu já tinha conhecimento sobre algumas coisas, né, mais deste implícito, e também, né, eu soube lidar muito bem com aquilo. Mas naquele momento não me ocorreu que ele estava, né, que ele desenvolveu aquela gagueira em função do meu estado emocional. Eu apenas lidei com aquilo sabendo que poderia ser algo dele, né, e não meu, mas era meu, né. Eu tinha passado ali por uns 7 dias de afonia. Quando a minha voz voltou, imediatamente ele desenvolveu então essa gagueira. E foi tão intenso aquilo para ele, né, que ele mal conseguia montar uma frase. Ele não conseguia falar uma frase, ele que falava tão bem, que chamava a atenção. Muitas pessoas ficavam até espantadas, achando assim, como que uma criança de 2 anos, né, e na época ele tinha 2 anos e pouco, como que ele falava tão bem? E de repente ele não falava mais nada. Aquela gagueira foi tão, assim, até me assustava, né, porque eu realmente pensei ali, né, que ele fosse ficar assim, né, porque ele não conseguia falar uma frase. E isso durou aproximadamente 20 dias.
e coincidiu de ser exatamente o período em que a gente entrou na pandemia e coincidiu também com o meu pedido de demissão do meu trabalho lá, né, de 14 anos que eu trabalhei, que realmente chegou ali num ponto insustentável para mim dentro do meu momento. Então, o que aconteceu ali? Eu desenvolvi a afonia, porque estava me sentindo sufocada, sem poder falar, e em seguida ele desenvolveu a gagueira. O fato é que quando eu pedi demissão, né, em função de ter, né, aquele desequilíbrio, aquela pressão toda, aquilo tudo que eu estava vivendo, né, deixou de existir. Eu não sabia, não tratei, né, diretamente, porém o gatilho saiu, né? Então ele voltou naturalmente a falar e fala super bem e nunca mais teve nenhum momento em que ele desenvolvesse qualquer questão ali com relação à fala. Então este é um exemplo, né, de que algo por trás, né, existe. O meu filho nunca teve problema com fala, fora esse momento, nunca mais, ele sempre falou muito bem. E se eu fosse me apegar ali àquele sintoma, talvez eu complicasse muito mais a situação e pudesse às vezes ir criando mais bloqueios e crenças e travas e aí, enfim, criar aí até mesmo um problema crônico, né, de dificuldade com a fala. Então é isso, né, é disso que eu estou falando, deste implícito, disso que tem por trás, né, daquilo que está ali escancarado aos nossos olhos. E é por isso que eu estou, né, convidando você a olhar isso também. E existe um livro, né, que traduz muito bem isso, é de Dan Millman. O livro tem o título seguinte: O corpo chora o que nós não temos condições de manifestar das nossas emoções. Então o corpo chora aquilo que nós guardamos e que nós não conseguimos manifestar através das nossas emoções. Dan Millman, ele foi um atleta muito reconhecido lá nos Estados Unidos, que tinha resultados muito satisfatórios, né? Ele era uma pessoa que acumulava muitas vitórias ao longo da sua carreira. E que em determinado momento ele sofreu um acidente e os médicos disseram que ele não poderia mais competir. Mas ele não se deu, né, por vencido, e ele começou a trabalhar tantas questões emocionais que ele acabou se tornando uma referência neste tema, né, falando aí sobre inclusive mudança de hábito a partir dessa consciência, né, e desse trabalho aí entre o implícito e o explícito, né, aquilo que tem de dentro relacionado às emoções, relacionado a crenças, com aquilo que é manifestado no corpo, nos hábitos, nos comportamentos. Então, o nosso corpo, quando a nossa boca não fala, né, o nosso corpo manifesta. Então, é isso que eu comentei, né? Aquilo que eu não podia falar, por exemplo, aquilo que eu estava, né, me bloqueando ou me sentindo podada, ou me sentindo reprimida, o meu corpo deu um jeito de tornar aquilo realidade, me tirando então a voz. Eu fiquei afônica, ou seja, o meu corpo chorou aquilo que as minhas emoções não conseguiam administrar, aquele desequilíbrio que estava acontecendo nas minhas emoções. Muita coisa, não é? É muito interessante quando a gente começa a descobrir tudo isso e se atentar, né, para essas questões. E então, o que acontece, né? Quando a gente passa a perceber tudo isso, essa questão da fusão emocional, da somatização, do desequilíbrio, da questão do equilíbrio das emoções, da energia, das vibrações, a gente consegue então até mesmo evitar doenças. E também, né, a gente ganha um aliado muito importante, porque a gente passa a ter mais um recurso para lidar com as doenças que aparecem. E claro que a gente pode recorrer aos tratamentos alopáticos, aos tratamentos da medicina tradicional, mas a gente passa a contar com eles apenas para combater os sintomas que são realmente difíceis e que precisam ser tratados. Mas a gente não se prende a isso. A gente tem a possibilidade de ir nas causas, de compreender as causas, de lidar com as causas. E como fazer isso, né? Como a gente até mesmo evitar doenças? É a gente olhar para questões de traumas, né, de experiências difíceis da gestação dos nossos filhos, da primeira infância. E se a gente puder se antecipar
e tratar tudo isso, e nós também, porque né, muito mais do que se nos preocuparmos com eles, nós precisamos primeiro olhar a nossa saúde emocional, a nossa energia, a nossa vibração. Então, quando a gente faz isso, além de a gente poder evitar doenças que ali existem propensões às vezes neles, nós podemos também facilitar muito mais o processo de cura das doenças que aparecem. Então, por exemplo, no caso da gagueira do meu filho, naquele momento ali acabou se resolvendo sem eu saber do que estava acontecendo por trás, né, do véu ali, daquela situação toda. Mas também, né, existia ali, eu já tinha conhecimento a respeito dessas questões, mas de não me focar no sintoma, e eu realmente não me foquei ali na gagueira. Eu fiquei ali olhando o que estava acontecendo com ele do ponto de vista emocional. Claro que ali faltou um pouco, né, entender que poderia estar em mim e não nele, mas ajudou muito, né, ajudou muito eu ter conhecimento dessa parte que eu já conhecia. E depois, né, dando passos mais importantes aí na minha jornada de formações, de conhecimentos, hoje eu sei que muitas coisas que eles manifestam, então, na verdade, começaram em nós, são coisas nossas. Então, quando a gente faz isso, quando a gente faz essa virada de chave, né, a gente passa a olhar para as doenças apenas como mensagens, né? E mensagens não só do que está acontecendo com eles, mas também do que está acontecendo conosco. E conosco, quando a gente lida com uma doença, a gente pode usar então essa doença como um sinal, né? Algo, né, pode nos dizer que não está bem por trás. Então, os sintomas, as doenças, elas podem ser mensagens e nós podemos pegar essas mensagens e construir aí um caminho para trás, né? Buscando olhar para as origens, as causas originais. E é disso que a gente fala sobre terapia aí mais integrativa, né? Olhando o corpo como um todo, o nosso corpo somático, o nosso corpo emocional, o nosso corpo energético, o nosso corpo vibracional e o nosso corpo físico. E não apenas esse corpo físico aí, que tem uma série de explicações para que a gente fique doente, né? A condição do ar, a condição do ambiente, a condição da comida, a condição do nosso modelo de vida, mas também tem toda essa bagagem que eu comentei. E quando a gente acessa tudo isso, a gente ganha um novo aliado, né? E muito mais robusto até. Porque se a gente combate uma doença hoje, ela ainda tem utilidade para nós. O nosso corpo, sabe o que ele faz? Ele traz uma nova doença. E aí ele vai aumentando o grau da doença, porque a mensagem não está sendo vista, a mensagem não está sendo observada, a mensagem não está sendo entendida. Então existe uma sabedoria interior, né, que quer nos curar de fato, que quer nos trazer de fato para a consciência aquilo que está oculto dentro de nós. Então os sintomas vão se intensificando. Então é muito comum a gente ir acumulando um monte de doença e elas se tornando cada vez mais graves, que foi o que aconteceu comigo, né? Diverticulite, depois a intolerância à lactose, né? Em um nível muito, muito intenso, ao ponto de eu realmente não poder tocar as coisas que tinham leite. Depois comecei a desenvolver uma intolerância a glúten, enfim, foram várias doenças se acumulando. E com certeza, né, iria agravando cada vez mais se eu não interrompesse esse ciclo de trás para frente, né, das causas para os sintomas e não o contrário, dos sintomas aí tratando os sintomas. E também, né, falando das doenças como utilidade, né, da utilidade que as doenças têm na nossa vida, é interessante também a gente pensar, e aqui eu sou estudiosa da mente, né, eu sou hipnoterapeuta, eu conheço a mente e posso te dizer o seguinte: existem doenças que em atendimento ali, né, em tratamentos, a gente entende que a doença ela tem uma utilidade na vida daquela pessoa. E essa utilidade, às vezes, é uma questão de autopreservação, de proteção daquela pessoa, às vezes de uma emoção, uma vivência, um trauma que ela viveu lá na infância.
Então, por exemplo, eu comentei aqui o caso da minha colega que o corpo dela veio desenvolvendo várias doenças, inclusive lúpus, porque ela tinha lá atrás, né, uma vivência bem precoce da sua vida, em que desenvolveu ali uma crença, né, de que ela não tinha direito à vida. Então, muitas doenças têm essa utilidade aí. Ela está ali a serviço de alguma coisa, e a serviço de uma crença, de um padrão emocional, de algo, né, de um aprendizado que foi feito e de uma adaptação àquele aprendizado. Então, por exemplo, tem pessoas que desenvolvem doenças aí que estão ligadas, por exemplo, à própria manutenção da sua vida, né? Então, câncer muito agressivo, que às vezes a pessoa, dentro dela existe uma crença, existe um aprendizado de que ela não tem direito à vida, ou que ela, por exemplo, a sua vida coloca em risco a vida de outras pessoas, e o seu sistema, o seu corpo começa a combater o seu próprio corpo. Então é como se ele estivesse ali, né, a doença está ali a serviço daquilo que existe lá de aprendizado e de padrão e de crença, né? E isso funciona para várias outras doenças também. Funciona, por exemplo, para a pessoa que tem a crença de que ela não tem direito ao amor, e que ela só pode receber amor quando ela está doente. Hoje mesmo, né, conversando com uma pessoa num atendimento, nós chegamos a entender que existia esse padrão dentro dela. Uma crença, né, que lá quando criança ela percebeu que num momento lá ela caiu, levou um tombo, e a mãe, que nunca tinha dado uma manifestação de afeto, de carinho, de atenção, naquele momento, quando ela estava com a barriga machucada, né, arranhada, ela percebeu que a mãe deu atenção e deu acolhimento e deu carinho. Ali gerou um aprendizado para aquela criança, e aquele sistema registrou. Então, quando eu precisar de amor, de manifestação de afeto, quando eu quiser atenção, eu posso então ficar doente, porque isso vai trazer a minha mãe para perto de mim, vai trazer a minha mãe para me dar carinho, a minha mãe vai me enxergar, a minha mãe vai me ver. Então essas doenças, elas têm utilidade. Então ela pode vir ao longo da sua vida trazendo uma série de doenças, né, várias doenças aparecendo, simplesmente porque ela está contando com a manifestação de carinho, de amor e de atenção da mãe. Então essas doenças, elas passam a ter então uma utilidade na vida dessa pessoa. E às vezes, né, olha só a relação que tem. É muito profundo, né? Só mesmo numa terapia tão profunda, e por isso que que eu sou apaixonada também por esse estudo da mente, da hipnoterapia, que possibilita acesso a tudo isso. Quando é que a gente iria imaginar fazer essa correlação, né, sem ter conhecimento sobre essas questões da mente, dessas associações que a gente faz quando crianças? Então é muito sutil, né, essas correlações, mas elas são muito profundas e impactam muito a nossa vida. E assim acontece com os nossos filhos também. E existe aí, né, um campo, né, também de pesquisa, um campo científico, que é a psicologia da correlação, que também vai explicar tudo isso. Então existem muitas correntes, muitas teorias, muitas abordagens que vão levar para essas mesmas conclusões. Então isso que eu estou dizendo aqui, eu não quero convencer você, né? Eu não quero aqui trazer algo que fala, nossa, olha, eu preciso acreditar naquela pessoa, ela está me dizendo algo que realmente eu preciso acreditar nela. Não, não se preocupe com isso, você não precisa acreditar em mim. Ou, né, em qualquer outra pessoa que diga, apenas se permita experimentar isso. Comece a observar, se permita abrir os olhos para tudo isso que eu estou falando. Comece a observar quando seu filho manifestar uma doença qualquer. Converse aí, né, quando você, né, de repente vê o seu filho tendo uma crise alérgica, converse com esse seu lado interior e busque entender se algo está acontecendo. Possivelmente você vai encontrar as respostas. Então, não se prenda a nada do que eu estou falando, apenas se permita e abra espaço para você vivenciar isso na sua vida.
como eu vivenciei, como eu vejo todas as pessoas, né, que passam em atendimento, com as quais eu converso, a gente vê claramente isso. Mas eu sei que às vezes é difícil, né, engolir, porque a gente está dentro de um sistema, né, que foi culturalmente, né, a gente está inserida aí num sistema que busca tratar os sintomas. A gente é acostumado a tratar os sintomas e buscar explicações técnicas, científicas, olhando para a doença e não para as causas das doenças. E nada contra o sistema médico, nada contra o sistema de saúde, porque todos têm o seu papel, todos têm a sua parcela de contribuição. Só que o que eu estou convidando aqui é a gente ampliar o campo de visão, ampliar o nosso campo para que a gente tenha aí mais aliados, né, e não fique aí apenas combatendo o sintoma que está ali na nossa vista, para que a gente não fique então escravo desse sistema. E também, né, para que a gente não retroalimente as doenças. Porque se uma doença está ali cumprindo uma utilidade e a gente continua sem tratar a causa, o que a gente está fazendo? Alimentando aquela doença ou alimentando o nosso sistema com mais elementos para que ele traga uma doença ainda mais grave, que é o que eu comentei antes. E até é interessante, né, que quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas falam, nossa, mas como assim, né? E aquelas doenças que são viróticas, que são bacterianas, né? Então agora, se eu pegar uma bactéria, então eu tenho que ficar me preocupando, né, olhando questões emocionais. Como que, por exemplo, um vírus, né, tem relação com questões emocionais? O coronavírus, por exemplo, né? Mas o que acontece é que a gente se esquece que nós somos um sistema, né? Então, dentro do nosso sistema imunológico, por exemplo, existem ali glândulas, órgãos, células que fazem parte desse corpo. Esse corpo é um corpo completo, emocional, vibracional, energético e também emocional e físico, né? Então, por exemplo, existe dentro do sistema imunológico uma glândula que é chamada de timo. Essa glândula ela é responsável pelo controle do nosso sistema imunológico, né, pela produção de glóbulos brancos. E existem comprovações científicas de que e o timo está localizado ali dentro perto do chakra cardíaco. Então, as emoções, né, impactam diretamente no timo e pode, então, desequilibrar esse sistema imunológico. Então, quando a gente fala que a gente, às vezes, duas pessoas entram em contato com um vírus e uma, né, desenvolve a doença e a outra não, pode ser, né, que esta propensão dessa pessoa para desenvolver a doença está relacionada, então, ao seu estado emocional, que também está relacionado aí ao funcionamento e às funções do timo, né, que as condições, a qualidade do funcionamento dessa glândula que é ali, que tem a responsabilidade de controlar então esse sistema de produção de glóbulos brancos e por isso então que muitas pessoas, né, em contato com um vírus desenvolvem a doença e a outra não. O seu sistema imunológico está em desequilíbrio e às vezes, né, a gente vai se preocupar com alimentação, com condições mais físicas e a gente não vai se dar conta de que está relacionado também a emoções. Então é disso que eu estou falando. E como eu comentei, né, não foi assim, né, foi uma longa jornada para eu chegar a compreender tudo isso, né? E não foi só porque eu comecei a estudar a mente, não foi só porque eu comecei a estudar psicologia para perinatal, não foi só porque eu comecei a estudar o trauma, é porque eu vivi isso na minha vida, né? E dentro da minha jornada isso foi fazendo sentido. Então, por exemplo, lá nas minhas primeiras terapias nas sessões de hipnoterapia, me vieram memórias muito claras, né, daquelas experiências lá de trás em que eu ali, né, criança, associei que de alguma forma quando eu estava doente minha mãe me dava mais atenção, ou de alguma forma, né, quando eu estava ali com enxaqueca e às vezes eu poderia não ir à aula, então eu fiquei com enxaqueca, né, fui desenvolvendo uma enxaqueca crônica.
enfim, uma série de associações que aquela criança fez. E além disso também, questões, né, advindas aí do sistema familiar, do sistema transgeracional. Então, e que doenças que foram se eliminando sem sequer eu olhar para elas ou buscar em terapia tratar delas, elas foram, né, sumindo, deixando de existir. Então, não só faz parte daquilo que eu estudo, como também faz parte daquilo que eu vivenciei na minha pele, na minha vida. E falando de pele, né, eu posso contar aqui para você o seguinte: teve uma época, né, que eu mal conseguia falar uma frase sem esfregar o nariz, sem ficar me coçando. E até eu tenho ainda um pouco desse reflexo, às vezes, nas mãos, porque há muitos anos, quando eu era colocada para falar em público ou falar com uma pessoa frente a frente, eu já começava a me coçar. Era o quê? Era uma alergia que eu tinha a uma condição ali, né, que meu corpo respondia, uma alergia que eu tinha ali, rinite, uma série de coisas que eu tinha, mas que não estava associada a nada físico, tinha a ver com o meu medo de exposição, de julgamento, de rejeição. Então, quando eu começava a me coçar, eu começava a falar, por exemplo, com alguém em público, né, eu já começava a me coçar. Aquele medo que eu tinha da rejeição da pessoa, de a pessoa me rejeitar, o meu corpo já criava ali uma resposta de combater aquele ser estranho. Então, né, já que eu poderia ser rejeitada, antes disso o meu corpo rejeitava. Então, aquela coceira no nariz, aquela alergia, aquele incômodo, era muito característico, né, muito visível. Eu outro dia revendo uma gravação de uma conversa minha lá de trás, com uma pessoa há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, eu vi, né, a coceira, aquele incômodo, porque a exposição me colocava em um conflito tão grande emocional que meu corpo respondia, então era somatizado no meu corpo. Então, foi assim que eu descobri, foi assim que eu fiz essa descoberta na minha vida, né? Então, não é só conhecimento através de cursos, formações, não é só porque eu li nos livros, é porque eu vivi isso. Então, por isso que eu falei, você não precisa, né, acreditar em mim ou acreditar numa linha, né, de pesquisa, de teoria, nada disso, né? Se você se permitir experimentar isso, eu tenho certeza que vai fazer sentido para você ou não. E é isso que importa, é se faz sentido para você ou não, é se te traz o que você precisa, que você busca ou não. Se traz para você as respostas, os recursos que você precisa, é isso que importa. E como eu comentei ali, né, foram anos e anos, né, eu tinha quase 40 anos quando tudo isso começou a vir de forma mais clara para mim, quando eu comecei a tomar consciência e compreender tudo isso. Então, cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter a sua jornada. Para mim, né, foi muito tempo para aprender tudo isso. E que bom, né, que eu posso hoje falar para você e, né, talvez facilitar a sua jornada, te ajudar a ter acesso a isso que eu não tive, né, lá atrás. Foram muitos anos fazendo tratamentos de bronquite, de alergias, de diverticulite, de intolerância à lactose, de hipotireoidismo, de intolerância ao glúten, né, que surgiu também, enfim, muitas doenças que me consumiram muito dinheiro e que me consumiram também, né, o emocional, que já estava cansada e me culpava muito por aquilo tudo, e que hoje, né, eu tenho a oportunidade de compartilhar com você e poder te dar essa visão aqui que eu, né, infelizmente não tive quem abrisse os meus olhos. Mas claro que, né, felizmente em um determinado momento da vida eu acessei tudo isso e é por isso que eu não me canso de trazer e se tornou uma missão mesmo, porque foi muito sofrido para mim e eu vejo isso todos os dias. Eu vejo as pessoas, né, indo ao médico, às vezes, né, indo em um médico atrás do outro, uma doença atrás da outra, e a criança adoecendo, e aí você para conversar com a pessoa uma meia hora e você consegue entender o que está acontecendo, né? O conflito emocional que tem, os conflitos que tem, né, na família, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho.
e aquela pessoa só está indo ao médico, né? E nada contra os médicos, como eu comentei, só que tem um outro lado, e é isso que eu espero que você tenha conseguido apreender desse conteúdo aqui. E por quê, né? Porque os grandes benefícios de a gente acessar tudo isso é a gente passar a ter um aliado, né, a mais na nossa, aí no combate às doenças que aparecerem, também a gente poder evitar as doenças, a gente compreender mais o que as mensagens que as doenças estão trazendo, a gente se atentar mais para essa simbiose emocional entre mãe e filho, né? E também depois, se o seu filho já é um pouco maior, você também, né, observar se tem a ver com as questões do pai, do ambiente, da história familiar. Então nos permite acessar algo que até então é oculto e que muitas vezes a gente está alimentando, né, esses problemas todos e trazendo muito mais desconforto para a nossa vida. Então a gente pode ganhar qualidade de vida, a gente pode oferecer mais qualidade de vida, né, para os nossos filhos e assegurar até que eles tenham uma vida completamente diferente da nossa, quebrando ciclos, né, como eu comentei, né, sobre o que o Dr. Stephen Paul trouxe, né, no nosso curso de traumas, lá, traumas e cura sistêmica. Imagina só, né, aquele cliente dele que vinha, né, ali trazendo um trauma de 5 gerações e que num determinado momento ele quebrou o ciclo porque ele teve a oportunidade de tratar o trauma e ali, olha que, né, e mudando a história de gerações que vêm depois dele. Então a gente tem acesso a tudo isso, esse é o grande benefício. E uma vantagem, né, de a gente ter acesso a esse conhecimento é que a gente para então de focar apenas nos sintomas e a gente começa a utilizar os sintomas como aliados. Os sintomas, as doenças, né, os problemas que aparecem aí no corpo físico, no corpo emocional e psíquico também. E até, né, falando sobre isso, sobre os sintomas, o grande erro que a gente comete, né, que as pessoas cometem, que nós cometemos, que eu já cometi, quando a gente fala de tratar as doenças, é a gente se focar na doença, é a gente se prender nos sintomas, é a gente querer eliminar a todo custo o sintoma, correr para eliminar a dor, correr para eliminar os sintomas. E claro que se a gente está ali, por exemplo, com um apendicite, a gente tem que correr mesmo, né, para o hospital para tratar, para cuidar daquilo, porque aquilo é urgente, né? Mas a gente tem aí a oportunidade de olhar mais atrás de tudo isso. Então essas doenças assim emergenciais, né? Claro que a gente vai buscar eliminar rapidamente os sintomas e ninguém é obrigado a conviver com dor, ninguém é obrigado a conviver e nem merece conviver com dor. Mas a gente antes de eliminar, né, ou em paralelo a tudo isso, a gente saber que todos esses sintomas, essas doenças são mensagens de desequilíbrios interiores e que nós temos a oportunidade de melhorar também, de tratar também o nosso corpo emocional, o nosso corpo energético e vibracional. Quando a gente se prende aos sintomas do corpo físico e psíquico, por exemplo, e a gente trata esses sintomas, é como se a gente estivesse negligenciando que a gente tem esses outros corpos dentro de nós. É como se a gente ignorasse que a gente tem um braço. Se a gente tratasse só um braço importa para nós, o outro não importa. Então é assim, nós temos esses outros corpos, né, em nós. Então, se a gente ignora, se a gente negligencia, é como se a gente negligenciasse uma parte de nós. A gente negligenciasse um braço, uma perna, uma orelha, um olho e tratasse só de um, né? Então é isso. Então é isso, né, que eu gostaria aqui de trazer hoje para você. E também, né, para complementar aqui, eu quero falar sobre um caso, né, da minha colega que ela vinha convivendo há muito tempo com uma doença, uma infecção urinária e que ela já tinha ido em médicos, já tinha tratado de todas as formas e nada, e aquilo foi se arrastando ao longo da sua vida inteira. Quando ela descobriu aí, né, esse mundo das terapias integrativas, ela acabou
né, numa sessão de hipnoterapia, num tratamento com hipnoterapia, ela veio ali uma memória, né, e resgatou algo que era da sua infância relacionado a um abuso sexual. E que de alguma forma houve ali uma associação. E então ela ali de alguma forma o seu corpo passou a desenvolver aquela infecção urinária porque era alguma relação que existia entre aquele abuso e aquela infecção, como se, e quando ela está, né, com aquela infecção urinária que às vezes causa incômodo e ela fica então impedida de ter relações, por exemplo, sexuais, isso foi uma associação que o seu sistema criou para lhe proteger então daquela sensação que essa proximidade, essa intimidade sexual provocava nela, porque existia um trauma com relação a esta aproximação, esta relação. Então o seu corpo físico trouxe algo que era útil para o seu sistema como um todo, útil para o seu sistema de adaptação, né, àquele trauma que ela viveu lá na infância. Então isso acontece, né, está todo o tempo disponível para a gente entrar em contato, descobrir, entender que tudo isso existe. Então, já indo aqui para o final, né, para a gente encerrar aqui este conteúdo, eu quero te trazer aqui também, né, um estudo que foi feito, né, uma pesquisa que foi feita por um hospital em Nova York, em que havia ali uma especialidade em tratamento de câncer. Foi feito lá um estudo com 2 grupos de pessoas que estavam em tratamento de quimioterapia. E o que né, foi feita uma comparação entre aqueles 2 grupos. Um grupo recebeu, né, desde quando recebeu a notícia de que estava com câncer, recebeu a notícia de forma objetiva, direta ali, e foram dadas informações sobre o tratamento, sobre o processo, né, da quimioterapia, de forma bem objetiva, mais fria, né, mais direta, mais técnica, sem muito envolvimento emocional. E o outro grupo, desde o momento em que recebeu a notícia, foi dada a notícia de uma forma diferente, mais acolhedora, né, mais humanizada, e também foi dado espaço para aquelas pessoas falarem sobre as suas questões emocionais, sobre as suas dores, né. Durante o tratamento foi dado espaço ali para terapia relacionada às questões emocionais durante o tratamento. E o que aquilo, né, foi deixando de conclusões para aqueles pesquisadores? Que aquele grupo que desde o começo que recebeu a notícia, né, teve espaço para olhar para suas questões emocionais e teve acolhimento para suas questões emocionais, teve uma resposta melhor ao tratamento, à quimioterapia, podendo até mesmo se curar. E o outro grupo, né, que não teve espaço para isso, que simplesmente tratou a doença, teve uma taxa primeiro, né, uma resposta mais negativa ao tratamento, e inclusive até mesmo não conseguindo ter, algumas pessoas não tendo sucesso no tratamento, ou seja, não se curando daquela doença. Então, né, qual que é a conclusão que se tira a partir dali? É que a parte emocional é muito importante. Não é só um corpo físico, não é só uma doença física, não é só a gente se preocupar com tratar a doença e o sintoma. Quando a gente olha o corpo físico associado também a um corpo emocional, a um corpo energético, a um corpo vibracional, e que a gente possibilita, né, uma fluidez entre esses corpos e uma comunicação entre esses corpos, com espaço, né, para que eles se curem mutuamente. Isso acontece, né, de facilitar muito mais, de viabilizar a cura de doenças que são muito desafiadoras, como de fato é o câncer. Então, e a gente tem tido cada vez mais contato com histórias de pessoas que se curam do câncer, que muitas vezes os médicos consideram incurável, ou que já estão em estágios avançados, ou que não tem menor perspectiva de cura, e de repente, né, como um milagre, acontece a cura. E aí a gente vai olhar a história, né, da relação daquela pessoa com a doença, e a gente descobre então que é porque não
se focou apenas em tratar o corpo físico, não se focou apenas em tratar a doença, se buscou também tratar as causas, se buscou também tratar os outros corpos, né, associados aí ao corpo físico. Então, isso cada vez mais está se tornando uma realidade. E quando a gente se abre para tudo isso, a gente está dando passos importantes para mudar a história, para mudar a nossa cultura, dessa prisão aí a um sistema de tratamento de doenças e não de uma qualidade de vida melhor, né? Uma qualidade de vida como um todo, né? Associando tudo isso que nós somos e não só nos preocupando com o corpo, nos preocupando com questões estéticas, com questões físicas e materiais, né? A gente ampliando o nosso campo para ir também ao encontro dessas outras partes nossas que são implícitas, que são invisíveis, mas que estão aí e que são tão importantes quanto essa, né, de carne e osso que nós percebemos. Então esse conteúdo hoje era um convite para a gente olhar para tudo isso também. Então eu espero, né, que tudo isso tenha feito sentido para você, e se não fez sentido também, tudo bem, né? Como eu comentei, não é aqui para você acreditar em mim, é para você abrir essa porta, essa possibilidade de também fazer a sua jornada aí de descoberta por si mesma, né, com seus filhos, passando a utilizar esses recursos aí no seu dia a dia. E eu fico muito feliz, né, de ter você aqui, e eu espero encontrar você em outros conteúdos também. E aproveitando, né, eu quero, se você não é inscrita no canal, aproveite agora, se inscreva, ative as notificações aí para receber novos conteúdos, e também deixe seu like, deixe seus comentários aí, para que a gente possa, né, trazer outros conteúdos e melhorar cada vez mais a entrega aqui de forma gratuita, para possibilitar aí, ajudar na sua jornada como mãe, como pessoa que tem, né, muito mais, né, a experimentar do que até então às vezes a gente experimentou. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.